Muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, protegendo e amparando neste momento delicado que o nosso planeta atravessa, aproveitando a oportunidade para vibrar que se encontram mais fragilizados em suas vidas, porque temos fé em Deus de que este momento também em breve passará. Bem, o tema de hoje é uma indagação. É uma pergunta que Jesus fez aos seus seguidores naquele tempo em que ele estava aqui na Terra, numa experiência humana entre nós. É essa pergunta que eu convido a todos nós refletirmos. E a pergunta é: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 47. Esta reflexão foi baseada nos livros Vinha de Luz, mensagem 60, e segue o texto abaixo para que possamos interpretar. Livro Vinha de Luz, Chico e Emmanuel. Então começa assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Muito bem, que significa dizer que o conhecimento trazido pelo Espiritismo nos traz uma compreensão muito maior da vida futura e da aplicação da lei divina, segundo a qual a cada um é dado segundo as suas obras. Isso chama-se meritocracia e é a base da justiça de Deus. Acreditamos porque entendemos que a vida continua além da morte, porque somos todos espíritos imortais, criados iguais no início, por essa inteligência suprema, boa e justa que é Deus, e que estamos aqui nesta vida, na Terra, como se estivéssemos em uma escola temporária para uma iluminação espiritual necessária, tanto coletiva quanto individual. E reencarnamos porque precisamos de mais experiências, de mais tempo para aprender. Que estamos dentro de um corpo de carne que é uma simples roupa que envelhece a cada dia, mas só envelhece o corpo material, enquanto que o espírito o espírito amadurece. Na verdade, o espírito se embeleza, muitas vezes se rejuvenesce. Que aprendemos que as porradas que recebemos da vida não passam de recursos educativos, porque necessitamos de obstáculos para que haja a nossa superação, o nosso fortalecimento. E que a dor, muitas vezes, serve de motivação para as mais altas realizações, no sentido de mostrar que, para nós mesmos, que é preciso esforço e disciplina. Aprendemos que a nossa colheita futura se dará de acordo com o que plantarmos no agora e que a luz de Deus iluminará os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, sendo de nossa responsabilidade a separação do joio e do trigo, identificando o que é bem, o que é o bem e praticando-o sempre no limite das nossas possibilidades. Aprendemos que toda oportunidade de trabalho que temos no presente é uma dádiva, que por nos trazer mais experiência e aprendizado. E, portanto, ninguém está aqui de férias em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Aprendemos que a justiça não é uma ilusão, porque, diferentemente da justiça humana, a justiça divina não falha. Por quê? Porque Deus não erra. Aprendemos que a existência nesse corpo físico é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, sendo que
Nossos pensamentos, palavras e atos produzirão os frutos que lhes correspondem. Somos autores do nosso destino na trajetória infinita da vida. Todos os espíritas têm conhecimento e compreensão muito acima dos demais seres encarnados, o que deveria se traduzir em um comportamento diferente. Eu até diria melhor em termos morais. Seguindo o livro, ele diz: em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e os desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Pois é, já comentamos até um pouco disso antes, mas aqui queria destacar a lei de causa e efeito e a justiça divina. A ideia é mostrar que temos livre-arbítrio nas causas das coisas, mas que nos tornamos prisioneiros das consequências, porque há um destino. Não há um destino pré-determinado para a nossa vida. Somos nós que escolhemos os caminhos. Caminho é por onde passamos, angariando conhecimentos, experiências, e esses caminhos somos nós mesmos que escolhemos. É o livre-arbítrio. Claro que dentro das limitações que temos como seres humanos, no contexto histórico, a região que habitamos no planeta, enfim, as condições externas que nos são impostas e que devemos entender bem para poder separar o joio do trigo, para saber o que depende de nós daquilo que não depende. Isso é muito importante porque nos afasta de um sofrimento ao aceitarmos aquilo que não podemos mudar e nos concentrarmos, colocando todo o nosso foco, todo o nosso esforço naquilo que podemos mudar, naquilo que está sob o nosso comando, a nossa vontade. Isso é livre-arbítrio. Diante desta grave pandemia que o mundo atravessa, que está tirando vidas e deixando sequelas de toda hora na Terra, em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todas as raças, talvez uns mais prejudicados do que outros, mas todos sofrem, ainda que seja pelo sofrimento do outro, porque acredito que no fundo todos nós carregamos no peito essa compaixão pelo sofrimento alheio, seja alheio qualquer um, qualquer outro, mesmo que não humano. E aí, o que podemos fazer? Só o que podemos fazer de melhor e não o que gostaríamos de fazer ou o que gostaríamos que os outros fizessem, incluindo governos, políticos, religiosos. Isso porque não temos controle sobre isso. Podemos manifestar de forma educada, respeitosa, a nossa opinião para esclarecimento, desde que tenhamos certeza necessária, o que conseguimos através de estudo aprofundado sobre o assunto. Mas não podemos, não devemos mudar a cabeça dessas pessoas. Não podemos. A única cabeça que podemos mudar, na verdade, é a nossa. E é exatamente isso que devemos fazer. Então, se sabemos que existe um enorme risco de contaminação desse vírus, devemos nos proteger com os cuidados necessários, desde higiene nas mãos, o uso de máscaras,
e evitar aglomerações. Então, se vemos pessoas sofrendo com fragilidades, quer sejam materiais ou morais, de tristeza, solidão, desespero, devemos oferecer a nossa ajuda, seja ela qual for, como for, dentro das nossas limitações e possibilidades. Assim, nós assumimos a responsabilidade do que nos é permitido fazer de acordo com as circunstâncias. Infelizmente, a maioria dos casos, vemos que há muita falta de vontade. Muita gente quer receber tudo pronto, rápido e superficial, com tudo que é muito rápido, esquecendo que a essência está dentro de nós para ser lapidada, renovada para melhor. E isso não é fácil fazer. É simples o entendimento, mas não é fácil de fazer. É preciso, como disse, muito esforço e disciplina. A mesma disciplina ensinada por Santo Agostinho, que nos ensina o que fez você no seu dia para cuidar de você mesmo. Isso nos remete à questão 919 do Livro dos Espíritos. O que devemos fazer para melhorar nesta vida? Sendo que a resposta dos Espíritos superiores foi: conhece a ti mesmo. Dizendo que toda noite antes de dormir devemos fazer a pergunta para nós mesmos: o que eu fiz hoje? O que poderia ter feito melhor e não fiz? Por que não fiz? Mas amanhã farei melhor. Mas para isso é preciso ter uma motivação, uma busca. E qual é a busca, ou qual deveria ser a busca de todo ser humano? É de ser humano em toda a sua plenitude, visando a sua felicidade e a felicidade da humanidade, ao vivenciar as virtudes do amor, justiça e caridade. Esse objetivo é alcançado. Continuando o texto, nos diz que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na costa do planeta em expulsão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Sim, a luz de Jesus sempre nos iluminará os caminhos, mas precisamos compreender que não estamos nessa vida em turismo, passeando sem compromissos, que precisamos sim de um projeto, de uma motivação maior. Imagine que você dirige um bonde lotado de pessoas, família, amigos e alguns desconhecidos também. Você está no comando. Imagine que ora estamos no comando e tem horas que estamos de passageiros, que podem descer do bonde se quiserem, mas somente nas estações de embarque e desembarque. Imagine esta cena. Imagine muito tráfego à frente, algumas rotas bloqueadas, alguns caminhos bloqueados,
quando você percebe que nenhum sistema de orientação está funcionando, quer dizer, nem GPS, nem Waze, assim você tem que decidir seguir viagem, porque começa a atrapalhar todos os bônus que vêm atrás. Veja as rotas que vai decidir. Então são os caminhos escolhidos. Assim é o livre-arbítrio. Se vai ficar de condutor ou passageiro, se vai saltar na próxima estação, são todas decisões suas, são decisões nossas. Mas as consequências dessas escolhas são inevitáveis. E o destino final você tem que saber. Caso contrário, a viagem não faz sentido. Que sentido teria? Precisamos ajustar as lentes dos nossos olhos de como vemos as circunstâncias que nos cercam. E não há nenhum medo em errar. Não deve haver medo do erro. O erro é didático. Devemos pensar antes de fazer. Mas, se acontecer, o erro é didático desde que aprendamos com ele e não voltemos a errar. Então haverá dia que vamos errar o caminho, vamos pegar uma rua errada, um trecho errado. Mas ao perceber isso, devemos nos arrepender, sem nos martirizarmos, e voltar para o caminho, não pegando mais aquela via, escolhendo outra. Afinal, para onde queremos ir? Agora, se não sabemos onde queremos chegar, melhor ficar parado para não desperdiçar energia e muitas vezes atrapalhar os outros. Somos todos deuses em essência. Fomos criados iguais e ignorantes por um Pai que é bondoso e justo. Ou seja, temos a mesma origem e essência, inteligentes. Qual é o nosso destino? É alcançar o nosso aperfeiçoamento moral, encontrando a felicidade ao nos aproximar de Deus, que é origem e fim. Simples assim, nosso maior desafio e motivação. Esta reflexão de hoje também é baseada no capítulo 23, Moral Estranha, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10 a 12, que nos diz: eu vim lançar o fogo sobre a terra. Essa afirmação contradiz todos os ensinamentos de Jesus. É uma interpretação equivocada. Jesus trouxe para a humanidade uma ideia nova, e tudo que é novo encontra oposição para ser aceito. Sendo que quanto maiores forem os interesses que ela ameaça, maior será a oposição, maior será esta oposição, causando repulsa daqueles que se sentem prejudicados, estabelecendo-se aí as lutas ao representar um perigo que deve ser eliminado. A história da humanidade nos mostra que tem sido assim desde sempre. Mas se esta nova ideia for verdadeira, possuindo a consistência, uma base sólida, ela vencerá o tempo. Não quer dizer que seja um processo fácil, mas a verdade sempre vence. A importância de uma ideia nova se mede pela agitação emocional que o seu aparecimento provoca, pela violência com que ela se opõe e pela persistência da raiva que causa em seus adversários. E é interessante que até hoje presenciamos oposição a Jesus e a tudo que ele representa. Infelizmente, como já foi dito, isso acontece. Mas, em contrapartida, a verdade, também como já foi dito, sempre vence. Em face de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Temos aprendido que nossa consciência é nosso juiz. Viver uma vida que tenha um significado, que tenha valor, que deixe uma marca boa na vida das outras pessoas, buscando o progresso em todos os sentidos, principalmente espiritual,
valorizando o que é essencial com disciplina e responsabilidade, alongando o encontro que nos traz felicidade e procurando eliminar tudo aquilo que nos entristece, nos afastando de toda a paz interior, resistindo ao mal e fazendo o melhor, o nosso melhor a cada dia, a cada instante, o nosso melhor sempre, que é o que nos orienta o Espiritismo. Para encerrar, com chave de ouro, aí um texto contido no livro Nos Limites do Céu, por Chico Xavier e Irmão X, que é Humberto de Campos, diz assim: no extremo limite da terra com o céu, aportou um peregrino envolto em nevado manto, irradiava pureza e brandura. A fronte denunciava-lhe a nobreza pelos raios diamantinos que emitia em todas as direções. Extenso halo de luz trazia a presença. Recebido pela entidade angélica que presidia a importante passagem, apresentou a sua aspiração máxima: ingressar definitivamente no paraíso, gozar-lhe o descanso merecido. O divino funcionário, embora admirado e reverente perante espírito tão puro, esboçou o gesto de quem notava alguma falha menos visível ao olhar inexperiente e considerou: meu irmão, rendo homenagem à alvura de tuas vestes. Entretanto, vejamos se já adquiriste a virtude perfeita. Sorridente, feliz, o viajor vitorioso pôs-se à escuta. Conseguiste entesourar o amor sublime? Perguntou o anjo respeitoso. Graças a Deus, informou o interpelado. Edificaste a humildade? Sim. Guardaste a esperança fiel? Todos os dias. Seguiste o bem? Invariavelmente. Cultivaste a pureza? Com zelo extremado. Exemplificaste o trabalho construtivo? Diariamente. Sustentaste a fé? Confiei no divino poder acima de tudo. Ensinaste a verdade e testemunhaste-a com todas as minhas forças. Conservaste a paciência sem perdê-la jamais. Combateste os vícios em ti mesmo, como a vaidade e o orgulho, o egoísmo e o ciúme, a teimosia e a discórdia, esmeradamente. Guerreaste os males que assolam a vida, como sejam o ódio e a perversidade, a insensatez e a ignorância, a brutalidade e a estupidez? Sempre. O anjo interrompeu-se, refletiu longos minutos, como se estivesse em face de grave enigma, e indagou: meu amigo, já trabalhaste no inferno? Ah, isto não, respondeu o peregrino escandalizado. Como haveria de ser? O fiscal celeste, alfândega, sorriu. A seu turno e observou: falta-te semelhante realização para subir mais alto. Contrassenso? Que contrassenso? Aventurou o interessado. Como servir entre gênios satânicos, de olhos conturbados pela permanente malícia, de ouvidos atormentados pela gritaria, de mãos atadas pelos impedimentos do mal soberano, de pés cambaleantes sobre o terreno inseguro, com todas as potências da alma perturbadas pelas tentações? Sim, meu amigo, acentuou o
preposto divino. O bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina em primeiro lugar ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isto mesmo, o céu não perde o inferno de vista. E perante assombro do ouvinte, rematou: torna à terra, desce ao inferno, que o homem criou, e serve ao Senhor Supremo, voltando depois. Então, cogitaremos da travessia. Lembra-te que o Sol, situado cerca de 150 milhões de quilômetros além do teu mundo, lança raios luminosos e salvadores ao mais profundo abismo planetário. Em seguida, o controlador da porta celestial encerrou a passagem ligeiramente entreaberta e o peregrino, de capa lirial, espantadiço e desapontado, sentou-se um pouco a fim de meditar sobre as conquistas que havia feito. E aí, o que fazeis de especial? O que fazeis mais do que os outros? Que essas reflexões sejam tão úteis para vocês quanto foram para mim. Que a energia de Jesus nos acompanhe e nos proteja. Uma excelente semana para todos e até a próxima. Fiquem com Deus.